ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube, eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. A ideia de cidades inteligentes, veículos autônomos e um sistema de transações financeiras 100% digitais, como acontece na China, por exemplo, depende de uma infraestrutura capaz de suportar essa quantidade, essa avalanche quase exponencial de tráfego e processamento de dados. Para isso, a existência de uma rede 5G é fundamental para que a concretização de uma sociedade digital em sua plenitude se torne realidade. Nesse sentido, o Brasil derrapa digitalmente já há algum tempo na implementação de uma rede 5G de fato. Enquanto vemos esse recurso em outros países, esses recursos avançarem nessa direção, nos deparamos com desafios técnicos de suprir com esse recurso um país continental e socialmente desigual como o Brasil. Quando não, questões ideológicas rasas sobre a origem geográfica de algum fornecedor dessa tecnologia retarda e dificulta a solução dessa equação. Seja por um motivo ou por outro, o fato é que se torna quase incoerente sonharmos com cidades inteligentes, veículos autônomos e até mesmo com carros voadores, que são realidades bem próximas de alguns países, quando ainda temos dificuldades em conseguir um sinal 3G em muitas cidades brasileiras. Essa realidade, porém, ganhou um importante contraponto nesse mês de outubro, quando um grupo de 14 empresas concorrentes entre si uniu esforços para a criação de um centro de soluções para telecomunicações e tecnologia, com o objetivo de acelerar esse processo de implementação do 5G no Brasil. O anúncio foi feito durante a FutureCon, uma feira de inovação realizada na cidade de São Paulo, e para falar sobre essa iniciativa, o Comunicação SA recebe a representante de uma dessas 14 empresas, Carol Prado, diretora de comunicação da Intel para a América Latina. Seja bem-vinda ao Comunicação SA. Obrigada, muito obrigada, Marco, obrigada pelo convite. É um tema realmente muito importante, todos os pontos que você trouxe, né? E está super em alta também, além de ser importante, também é um tema aí do momento, né? Então, Carol, ao que parece, essa é uma ação inédita. A gente vê isso em alguns outros países, né? Eu citei a China aqui. Lá existe esse movimento que eu não sei se é exatamente a mesma coisa que está acontecendo aqui, se a gente está falando de um movimento de compartilhamento de conhecimentos. É disso que se trata essa iniciativa? É um dos pilares com certeza importantes da iniciativa, né? Eu tenho ouvido muito desses últimos tempos. Nos Estados Unidos também está bem forte o termo de co-opetition que está sendo chamado, né? Que é a questão das empresas cooperam, apesar de elas competirem em algum nível de mercado, elas também cooperam em prol de um ecossistema maior. E eu acho que é exatamente um dos pilares fortes desse Lab de 5G em Sorocaba. Acho que ele vem num momento muito importante. Em junho fez um ano oficialmente do 5G já no Brasil, né, como rede, e também completou um marco importante esse ano que já está em todas as capitais brasileiras. Mas é isso, a gente está falando de capital, quando a gente olha para algumas cidades de interior, né, ou um pouco mais afastadas, ainda, como você comentou, né, o próprio 3G às vezes não funciona ou falha. E ele é um tema muito urgente, porque até tem se falado muito esse ano, por exemplo, da IA, da inteligência artificial, e a gente sabe que a IA é um pilar importante das tecnologias, mas a conectividade é tanto quanto, né? E se a gente não tem conectividade, uma série de outras coisas acabam sendo defasadas. Então, assim, vai ajudar em resolver problemas que a gente tem hoje, por exemplo, de educação, na área da saúde, nas cidades, para a gente realmente
ver o surgimento efetivo das cidades inteligentes, né, que a gente tem problemas hoje em dia com trânsito, problemas climáticos, uma série de outras questões que a conectividade com certeza vai apoiar entrar como um pilar importante para resolver esses problemas, aliado com a inteligência artificial, com a internet das coisas, com uma série de outras tecnologias, mas ela é um pilar, sim, fundamental para isso. E esse centro, esse laboratório, né, vem com esse intuito. E é bacana, porque a gente sabe que tendo realmente esse desenvolvimento e essa chegada efetiva do 5G no Brasil, todo mundo ganha. Então, ganha a população e as empresas que estão ali por trás, que têm produtos, que estão desenvolvendo ali, também vão ganhar, né? E o bacana desse laboratório é que ele tem também a parceria não só das empresas, mas também de governo e também da academia, né? Então, quando a gente olha hoje em dia para realmente buscar a tecnologia como o principal aliado para resolver os problemas que a gente tem hoje, tanto como problemas relacionados, como eu falei, das cidades, problemas relacionados a N questões que existem na humanidade hoje no mundo, uma empresa sozinha em tecnologia não vai conseguir resolver. Né? A gente precisa estar aliado ali com políticas públicas, precisa estar aliado com a academia, trazendo esses estudos dos cientistas, das pessoas que estão ali na pesquisa, e aí entra o privado também para acelerar tudo isso, né, de uma maneira. E aí uma empresa sozinha é muito pouco. Então, ter essas empresas juntos, né, que elas estão ali unidas diria, por um objetivo em comum, né, que é acelerar a adoção do 5G e realmente que ele passe a funcionar em sua plenitude no Brasil, é muito bacana, porque a gente vai ver os resultados disso muito mais rápido, né? Não vai ser uma coisa que parece que é muito futurística ainda, mas não, a gente vai começar a ter resultados disso com certeza no piscar de olhos aí. Eu fiz inclusive uma referência aqui à FutureCon, onde foi anunciado a constituição desse hub, mas isso não foi uma ideia que surgiu ali na feira. Eu acredito que isso já vinha sendo gestado há algum tempo. E eu queria que você contasse para a gente como é que foi, como que surgiu essa ideia, como é que foi esse contato e por que Sorocaba? Legal. Né, realmente não é novo, né? Isso tem surgido desde um pouquinho até 2020, no começo ali da pandemia, porque o tema 5G ele não é novo no mundo, né? Ele é um tema que já vem sendo tratado já há bastante tempo. Então, o que estava se discutindo, que foi um pouco da demora, era quais eram as faixas que ia usar, como é que ele ia funcionar no Brasil, etc. E esse hub, ele começou essa conversa então, lá atrás, né? Já faz mais de 3 anos, para realmente acelerar. Primeiro, fazendo os testes de como vai funcionar aqui a rede no Brasil, e agora, efetivamente, como realmente trazendo assim, alguns já projetos, já tem até um deles em andamento. E por que Sorocaba? Porque uma das parceiros principais ali é o FIT, e ele é uma fundação sem fins lucrativos, né? É uma organização sem fins lucrativos, e ele é um instituto de tecnologia e ele é baseado em Sorocaba. Então, desde 2020, ele tem trabalhado fortemente nessa questão de trazer a conectividade muito forte, incluindo, né, como a gente falou, o 5G. E aí, conseguir. É legal porque assim, acaba sendo um ambiente que ele é perto de São Paulo, né? Uma cidade aqui perto, então é fácil acesso, por exemplo, a várias empresas que têm sede na capital do estado, a gente sabe que São Paulo acaba sendo aí a capital financeira do Brasil, né? Então muitas empresas, para falar a maioria, estão ali, estão baseadas aí. Então é perto. E consegue ser um ambiente de teste porque não tem a grandiosidade e os problemas tão. Porque tudo em São Paulo é grande, né? Os problemas são muito grandes, as questões são muito grandes. Então, é um ambiente muito mais controlado, eu diria, para você conseguir fazer esses testes, projetos, e depois você ganha escala, né? Então, você faz o projeto. Então, foi uma escolha mais porque estava o FIT ali, né? Esse instituto. E aí também pela proximidade, pela localidade, a gente tem um conceito na tecnologia que é o test bed, né? Que é você fazer um pequenininho, testa, aprende, acerta, erra, enfim, e depois você faz a escala, quando já tem o caminho aí das pedras. Agora, Carol, como é que é o ambiente? Quer dizer, tem um representante de cada 14 empresas? É um prédio? É uma sala? Como é que é esse hub? Legal. Ele tá dentro ali do prédio do FIT mesmo, então ele tá ali. Ele não necessariamente tem representantes de todas as empresas no espaço físico, mas muitas ali estão ali, a cada empresa que entra com uma maneira, né? Ou financiando com investimentos privados, ou em algumas questões também, uma coisa que a gente faz muito na Intel, por exemplo,
conectar as pessoas que estudam, que estão desenvolvendo daqui, com pessoas de outros países que já estão mais desenvolvidos, 5G, né? E esse intercâmbio é muito importante, porque tem países que estão muito mais avançados na conectividade do que a gente. Tem países que não, tem países que tem vários níveis, né? O Brasil ele é um país que ele é forte na conectividade, mas ainda não está no estágio de 5G, como, por exemplo, você mencionou, a própria China, vários países na Ásia, na Europa também, próprios Estados Unidos. Então, essa troca também que a gente proporciona é importante para... Porque eu falo assim, mas a gente não tem uma realidade parecida com aqueles países. Não uma realidade total, mas algumas coisas dá para aprender e para replicar, ou pelo menos ter um começo com esse aprendizado, né? Então, essa parte também de trazer, e também a parte de equipamentos, né? Porque a gente fala de conectividade, mas o hardware, né? O equipamento, esse dispositivo, ele é muito importante para fazer isso acontecer. Então, essa também é uma das partes que as empresas estão entrando, né? Não só com pessoas, como algumas estão, mas no caso da Intel, por exemplo, é muito mais com essa inteligência que a gente traz e com dispositivos do que efetivamente com ter alguém ali todos, né, a todo momento. Aí cada empresa entra um pouquinho, eu diria, com o seu próprio know-how, né, do que tem. Então, alguns equipamentos, algumas pessoas e por aí vai. Muito bem. Eu estou conversando com a Carolina Prado, que é diretora de comunicação da Intel para a América Latina. Estamos falando aqui sobre o Hub de Tecnologia e Telecomunicações, que foi recentemente anunciado, já está em funcionamento na cidade de Sorocaba, com vistas a acelerar o processo de implementação do 5G no Brasil. A gente vai para um breve intervalo, Carol, e dentro de instantes a gente retoma essa nossa conversa no Comunicação SA, que hoje recebe Carolina Prado, diretora de comunicação da Intel para a América Latina. Até já. Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. Olá, estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Carolina Prado, diretora de comunicação da Intel para a América Latina. Antes de retomar a nossa conversa, eu quero deixar aqui uma dica a você que quer saber mais sobre o universo da comunicação corporativa, que siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e que também assine a nossa newsletter diária e gratuita, direto da redação. A assinatura é simples, basta você acessar o portal da Mega Brasil, clicar sobre o banner da nossa newsletter,
preencher os seus dados e enviar. Já no dia seguinte, você, como os quase 18 mil assinantes, passa a receber no seu e-mail os destaques do dia e os detalhes dos programas e eventos da Mega Brasil, direto da redação. Carol, como é que foi o processo de adesão e convite às empresas participantes? Como é que foi esse processo de escolha? Quem é que ia fazer parte desse hub? Como é que surgiu? Conta para a gente esse movimento. Foi a Intel, teve a ideia? Como é que foi a história? Legal. Não, a ideia só, assim, acho que como ele está concebido hoje, ele foi uma ideia realmente co-criada com várias iniciativas, com várias empresas. E o ponto em comum disso foi exatamente ter todas a mesma dor, né? Que é essa de a gente precisa acelerar a conectividade no Brasil, especialmente o 5G. A gente sabe que quando o 5G ele estiver realmente funcionando da maneira que ele precisa estar, o potencial de coisas que a gente vai ter para fazer com tecnologia vai ser muito grande. Vai ser, assim, de verdade, a gente está falando de... Porque tem uma falsa ligação de que o 5G ele é uma evolução do 4G simplesmente, e não é. Quando a gente olha para a conectividade, o 3G, o 4G realmente foram evoluções de rede. O 5G ele chega num padrão muito diferente do que se existia, por várias questões mais técnicas aqui, que não sou técnica para me aventurar a falar, e também acho que não é nem o canal aqui, mas a gente fala de latência, da frequência, ou seja, ele tem essa questão de ele vai cair muito menos, ele vai ser uma rede muito mais estável, e ele vai permitir coisas que hoje seriam quase impossíveis, como uma cirurgia à distância, por exemplo, né? Hoje ainda, se a gente depende da conectividade, por exemplo, uma aula online, ela cai ainda às vezes. O 5G ele vai ser, quando ele estiver realmente funcionando como deveria, enfim, como vai estar em alguns anos, ele vai permitir uma maneira muito mais essa latência, né? Ele vai ser muito mais fácil de tudo estar conectado realmente. E aí indústrias vão surgir com isso, né? Hoje em dia a gente não tem condição, por exemplo, a gente fala muito de carro autônomo, mas não tem condição de ter carro autônomo porque a conectividade cai. Você imagina, você tá lá, o carro autônomo tá dirigindo e cai a conectividade. Para tudo, né? O caos que ia ser o trânsito. Então a gente sabe que algumas indústrias, que algumas coisas ainda vão ser criadas com isso. Então existe essa necessidade, e diria que ela é bastante urgente para isso. Mas também tem a questão com esse olhar de resolver os problemas que a gente tem hoje como sociedade. Então tem esses dois lados, de criar mercado, de acelerar, e o Brasil ele está muito nesse lugar hoje que a gente tem esse espaço para crescer, né? Quando a gente olha alguns mercados um pouco mais maduros da adoção de tecnologia, eles crescem um pouco menos nos próximos anos. O Brasil não, o Brasil como ainda tem bastante espaço, a gente cresce em algumas áreas que a gente fala, né, mais de 2 dígitos. Então, vai ser um plano importante. Então, aí surgiu nessa necessidade, nessa dor em comum, até porque essas empresas, elas já se conversam, né, são empresas que, eu falei, por mais que em algum momento algumas podem competir entre si, elas são parceiras em diversas áreas, e em conversas com o governo, com tudo, surgiu essa ideia, né, e com a própria FIT, com o Flex, com a FIT, surgiu essa ideia de fazer esse consórcio, né, e falar, putz, vamos chamar todo mundo junto para atrair. Então, e aí quando a gente decidiu, né, enfim, tava maduro, tudo falando, não, vamos fazer esse anúncio, por que foi feito agora esse anúncio? Porque já está em andamento já há algum tempo, tá? Essas conversas estão vindo, que nem eu falei, não é uma conversa recente. Porque agora a gente tem o primeiro teste oficial disso, que é numa escola em Sorocaba. Então se fala muito hoje em dia de educação 4.0, que é a educação que inclui a tecnologia como uma aliada muito importante para os professores e para os alunos, né? Não, e aqui a gente não está falando apenas de educação à distância. Com certeza, a educação à distância é um pilar que vai ser forte nos próximos anos. Acho que a pandemia acelerou bastante essa questão. Mas a gente está falando, por exemplo, de ter realmente ferramental. Vamos supor, existem lousas hoje em dia inteligentes. Que a lousa ela é como se fosse uma tela, né? Então você está lá, o professor está lá falando e vai lá, pode pesquisar alguma coisa no Google, por exemplo, sabe? Pode trazer um vídeo ali, ficar a aula mais interativa. E é importante essa educação 4.0, tanto para que os alunos tenham esse engajamento com a aula, que os professores consigam trazer mais ferramentas ali para ter esse engajamento, mas ele também é importante
porque a gente precisa desenvolver esses, né, os estudantes de hoje serão os desenvolvedores, os cientistas, quem vai trabalhar no futuro. Então, eles também, e a gente sabe que tem um gap tecnológico de força de trabalho mesmo muito grande no Brasil. Então, quando a gente fala de educação 4.0, ela também traz essas habilidades para formar mais pessoas nas áreas que a gente fala de STEM, né, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mas também que isso seja uma coisa, diria assim, cultural para todas as áreas, né? Então, mesmo que a pessoa vá para uma área, sei lá, por exemplo, um pouco mais de humanas, ela também vai precisar ter habilidades tecnológicas. Todo mundo precisa, né? Então, entra nessa questão. E aí, por isso que o primeiro piloto resolveu se fazer nessa área de educação, uma escola pública de Sorocaba, para realmente falar, tá vendo, testa, funcionou, dá pra gente levar isso para mais escolas. Então, vai ser a primeira escola totalmente conectada no Brasil. E quando se lançou esse projeto, falou assim, não, agora a gente está como hub mesmo, a gente tem condição de lançar projetos e assim, e que eles possam virar, né, de uma maneira escalável, ou seja, começa ali, mas ele realmente vai virar algo depois futuramente nacional. Quer dizer, a escola serviu quase como um teste para esse movimento de vocês, é isso? E- exatamente, exatamente. Agora, Carol, a gente está falando de empresas, como você bem lembrou, são empresas concorrentes que têm ali algumas similaridades, enfim, mas isso sempre, eu imagino que existam obstáculos, existam desafios para que você consiga juntar essas empresas, mesmo que seja em torno de um objetivo comum. Isso aconteceu nesse hub também? Como é que foi esse processo, se é que houve? É um bom ponto. Sim, acho que é um desafio, né? Assim, não é algo incomum, tá? Eu acho que hoje em dia, na tecnologia, isso cada vez mais está sendo comum e isso com certeza vai extrapolar a área de tecnologia e vai chegar em outras indústrias também, tá? Mas não é incomum, porque é isso. De certa forma, as empresas, por exemplo, aqui um exemplo da própria Intel, a Intel e IBM, né? A gente concorre em alguns momentos, por exemplo, na questão da inteligência artificial, né? São duas empresas que concorrem ali nesse mercado. Mas isso só vai acontecer se a gente tiver a conectividade. E aí tem outras áreas que eles têm. A IBM, por exemplo, não tem hardware, que a gente tem. Então a gente também se alia porque vai rodar os sistemas, né, de IA deles no hardware Intel, um exemplo, né, no dispositivo da Intel. Então, sim, tem essa competição em algumas vertentes, mas nas outras vai ser parceiro. Então, o que a gente faz é separar muito bem essas áreas, né? Então, os executivos que vão trabalhar nessa área, por exemplo, de conectividade, são diferentes dos que vão trabalhar em outra área, né? E assim se trabalha de uma maneira que vai funcionando. Eu sempre gosto de usar um exemplo muito, que eu acho que isso traduz muito para o consumidor final, que é fácil, é o da Netflix. A Netflix é, né, todo mundo, enfim, conhece tudo, e ela está hospedada nos servidores da Amazon Web Service, que é a AWS, que é um braço da Amazon da parte aí de que presta serviços de web, incluindo, né, hospedagem aí de serviço. E a Amazon tem uma outra parte que é o Amazon Prime Videos, né, que é um concorrente direto da Netflix. Mas são áreas completamente distintas. Um tá no Amazon.com, né? E o outro tá no AWS. Todas são desse grupo, né? A Amazon. Não sei nem se a Amazon considera um grupo, mas enfim. Todas estão nesse pilar Amazon, mas estão ali competindo e, né? Ao mesmo tempo que eu brinco que ela compete com o Netflix, ela também lucra com ele como cliente pela AWS, sabe? Isso não é uma coisa diferente. O que a gente, enfim, preza acho que como ecossistema de tecnologia, que entra muito, é a ética, né? Se discute muito isso, que é isso, de tem que ter áreas distintas, pessoas distintas, equipes distintas que vão trabalhar para manter que, sei lá, uma coisa não vaze para outra, e por aí vai. Mas esse é um exemplo que eu gosto muito, porque eu acho que é tão simples de você visualizar, né? Assim, falar, putz, tá ali hospedada, mas eu também tenho ali o meu competidor direto. E isso vai acontecer nessa forma mais B2B, assim, do 5G também. Então, nas partes que interessam, a gente tá ali trabalhando juntos, nas partes que não, a gente tá. Tem empresas, por exemplo, que sim tiveram algumas questões talvez ali enfim, eu sei de uma ali que falou, putz, não consigo entrar nesse momento agora porque tem uma competidora muito direta ali minha. E tudo bem, acho que também é válido,
mas é legal que conseguiu juntar 14 empresas, é coisa pra caramba, né? Assim, é muita gente engajada em prol de um objetivo. Quer dizer, ninguém esconde o jogo lá. Se tem uma questão assim, eles colocam na mesa e isso é compreendido por Exato, todos. É, exatamente. é um mundo perfeito, não é? É, Muito bem. A gente está conversando com a Carolina Prado, que é diretora de comunicação da Intel para a América Latina. Carol, a gente vai para mais um intervalo. E na volta, em instantes, a gente parte para a nossa última parte deste nosso encontro de hoje, do Comunicação SA, que fala sobre 5G e esse movimento que reúne 14 empresas em torno de um hub para acelerar esse processo de implementação desse recurso tão importante para as nossas vidas. Vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já! Colaboração. Tudo começa pela colaboração. Nossas descobertas na medicina e no campo, nossas ações de inclusão e diversidade e nosso trabalho incansável para encontrar novos caminhos por meio da inovação, tudo isso é resultado da colaboração. E queremos continuar construindo os próximos capítulos dessa jornada assim, com você, fazendo o que é bom para o outro e, acima de tudo, com o outro. E fazer isso com você vai ser muito bom. Vai ser bom com você, Ana, produzindo novas tecnologias para o campo. Com você, Laura, vamos encontrar soluções e novas respostas para o tratamento do Luiz. Como vai ser bom estar com você, Thalita, que engaja tantas pessoas por uma causa tão nobre. Convidamos você a continuar fazendo o que é bom com a gente. Se é Bayer, é bom. Você e Bayer é bom. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta com Comunicação SA, que hoje recebe Carolina Prado, diretora de comunicação da Intel para a América Latina. Antes de retomarmos a nossa conversa, eu quero deixar aqui um convite a você que perdeu a edição deste ano do 26º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. E também a você que esteve lá, participou dos debates, trocou impressões com os colegas, teve contato direto com os palestrantes, conversou com a Carol e deseja rever alguma apresentação, relembrar algum conteúdo. Anote aí, então, na sua agenda, do dia 13 ao dia 17 de novembro, você terá acesso à reapresentação do evento no canal de TV da Mega Brasil, no YouTube. Diariamente, a partir das 9h30 da manhã, você poderá acompanhar as apresentações deste que é o mais importante evento de comunicação corporativa da América Latina. Então, anote, de 13 a 17 de novembro, no canal da Mega Brasil no YouTube, os melhores momentos do 26º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas 2023. Acompanhe também os alertas pela nossa newsletter diária, direto da redação. Carol, qual é a nossa realidade em termos de 5G no Brasil? Em que patamar a gente está? A gente sabe aí que teve um rolo há 2 anos, uma conversa atrapalhada sobre, na época do leilão do 5G, enfim. E de lá para cá, como é que isso evoluiu? Em que pé que a gente está? muito bom. Existiu, assim, quando a gente começou a ter as conversas de 5G no Brasil, foi bem quando começou a pandemia, então teve um atraso muito grande na questão do leilão do 5G, né, que o leilão nada mais é, para quem não conhece o termo técnico, é para você escolher qual é a faixa, porque a conectividade nada mais é do que são faixas. Então, você tem a faixa do 3G, do 4G, enfim, qual que vai ser a faixa ali do 5G, tem faixas de, né, vários tipos que tem no Brasil. E aí tem um monte de interesse, enfim, tanto de empresa quanto, né, público-privado para definir. Quando isso foi definido pela Anatel, ali teve toda a decisão, começou essa implementação. E essa parte também demora, porque a gente está falando de criar redes, né? Então, é uma parte de uma estrutura física importante. Começou-se pelas capitais, né? Então, enfim, começou-se bem forte ano passado, o que é muito importante. Esse ano a gente atingiu esse marco, já que é bem bacana, de todas as capitais no Brasil, né, dos estados, estarem com o 5G funcionando. Foi no meio do ano agora, foi em junho ou julho, teve esse marco.
E agora segue-se, continua essa aceleração para implementar o 5G, né, em todas as cidades que existem aí já a conectividade. O bacana do 5G é que ele é muito mais ele é um pouco, a estrutura dele é diferente da do 4G, então, que nem eu falei, não é só você, é uma evolução, usar a mesma coisa, mas ele é mais, tem um custo muito mais baixo, então, acredito que vai ser muito mais rápido do que foi, por exemplo, na época do 3G, né, que se demorou bastante para conseguir um nível aí realmente nacional. Então, essa é uma parte bem importante. E agora a gente começa a poder ver realmente esse potencial, né, do que vai ser. E o curioso, né, para quem não é de tecnologia, é que já existem discussões, já tem estudos e está em avanço já o 6G, tá, gente? Parece que nem chegou, né? Que mal chegou e já se fala do 6G. Então, às vezes a gente tá numas reuniões, algumas coisas assim, agora falando do 6G, eu falo, gente, mas né, calma, mas enfim, é que demora-se muito isso, né? É um processo bem longo. 6G, É, uma curiosidade, o 6G é um debate, é uma tese ou é realidade em algum lugar já? Não ainda não tem teste, então ainda não é uma realidade, tá? Mas ele ainda ele é debate e ainda é um projeto, né? Então tem estudos sobre, mas ainda não é uma realidade. Ainda temos assim, vou dar uma calma. Mas se fala já, né? Eu acho curioso, eu falo, gente, né? Como o negócio é muito rápido. Agora, o Brasil, Então, Carol, o Brasil tem um problema sério, que é as suas próprias dimensões, né? Um país continental, o que não é desculpa, né? Mas explica muita coisa, né? Dentro da realidade que você vem vivendo desde 2020, quando surge a proposta do 5G, como você explicou para a gente aqui, e até esse momento, que perspectiva a gente pode ter de um território nacional coberto por uma rede 5G? não, esse é um ponto realmente muito importante da gente lembrar quando a gente fala de Brasil, né? Essa dimensão continental, ela é super importante para a gente pensar. Tem uma questão que impacta, porque que é bastante legal do 5G, que eu acho que é a diferença do approach quando a gente fala, por exemplo, falava do 4G ou do 3G, é o uso disso para as indústrias, tá? Indústria que eu tô falando não é só indústria fábrica, tá? Mas para os vários segmentos de mercado. Porque existe, sim, óbvio, a parte mais clara, que é o uso do consumidor final, como nós, né? Eu brinco assim, que vai estar no seu celular, né? Mas não é só, o 5G ele não é só a questão do seu celular. É óbvio importante, etc., mas não é só isso. A gente está falando de uma tecnologia que já está sendo usada e vai ser cada vez mais forte para segmentos, por exemplo, como saúde, educação, quando a gente olha para a segurança, por exemplo. Hoje em dia, se você olhar para a segurança pública, existem tecnologias que a gente pode colocar a conectividade na ponta, numa câmera, por exemplo. Então, hoje em dia, a gente costuma até falar assim no segmento de segurança, que a câmera nada mais é do que ajuda para a perícia forense da polícia, né? Porque, na verdade, ela está gravando ali e ela não te impede de nada. Ela vai ajudar depois, quando acontecer alguma coisa, aí você consegue usar a imagem para investigação. Mas não seria bacana se a câmera te ajudasse no antes, no durante? Existem tecnologias para isso. Então, existem como você colocar um processador, né, uma unidade pensante, né, uma IA numa câmera, ou seja, na ponta, e ela fazer um alerta. Então, ela identifica. A câmera não é uma pessoa, tá? A câmera sozinha identificar que é um ladrão, ou que é um comportamento estranho, ou que alguém passou mal, por exemplo, e a câmera liga para a polícia, liga para o SAMU, por exemplo. E aí chega a polícia rapidamente no local que você tá. E aí não é que ela vai ligar para a polícia para o 190, para o número geral da polícia, não. Ela vai ligar, por exemplo, vai conseguir acionar a viatura ou a unidade mais próxima de onde você tá. Sabe assim? Então, a gente consegue, já existe hoje esse nível de inteligência. E isso, aliado com conectividade, a gente consegue ter um avanço em segurança pública, por exemplo, gigantesco. Como eu comentei, a questão, por exemplo, de telemedicina. Antes da pandemia não se falava em telemedicina. E hoje em dia, a gente sabe que existem áreas muito remotas no país. Eu mesma tive a oportunidade esse ano de visitar um centro que a gente tem em Manaus, não em Manaus, desculpa, ele é mais de 300 quilômetros de Manaus, é no Amazonas, e para se você chegar nesta comunidade, né, que se chama Boa Esperança, para você chegar de Boa Esperança para a cidade maior, que é Manicoré, são mais de 10 horas de barco.
para você chegar em Manicoré não tem hospital, tem UPA, né, que é pronto atendimento, mas não tem hospital. Para você chegar num hospital em Manaus, é mais de 18 horas de barco. E aí, durante uma época do ano, quando tem as cheias ou as secas, eles ficam ou ilhados ou sem conseguir navegar. Então, imagina o poder da telemedicina numa comunidade dessa. É Você, fa- gigantesco. você falou que vocês têm uma unidade, é uma unidade da Intel lá? É uma excelente pergunta. É uma unidade, é um Solar Hub que ele foi criado pela Dell e a Intel entrou como principal parceira desse projeto. Se chama Solar Community Hub. Então, ele é um container, porque ele é feito para zonas extremamente agressivas de ambiente, né? Então, esse, por exemplo, está no meio de uma reserva indígena, no meio do rio Amapá. Assim, é muito longe para chegar e é bem difícil. Ele atende 1.800 famílias, 1.800 pessoas, desculpa. São mais de 14 comunidades que esse hub atende. E ele permite educação à distância, monitoramento ambiental e medicina, né, telemedicina. E o da telemedicina é um avanço gigantesco, porque antes, por exemplo, tinha uma moça que estava grávida lá e ela comentando pra gente. Quem estava grávida não fazia pré-natal. Simplesmente ia no médico se conseguisse uma vez durante a gravidez e depois para, né, ter o bebê. E agora não. Agora ela consegue fazer o pré-natal todos os meses, ela tem consulta com o médico, à distância. Uhum. Então, enfim, então é muito legal porque você vê ali o acesso à possibilidade. Porque imagina uma pessoa grávida, né, que, enfim, já tem as suas questões, ter que viajar de barco, o custo que isso né, é caro, é inacessível em vários momentos, né? Então, acaba tendo esse acesso. Não só, não só em gravidez, mas em vários outros casos também. Então, lá aí eles treinaram uma das pessoas da comunidade, a pessoa fez um curso de técnico de enfermagem e consegue ter o primeiro socorro ali e conectar com o médico, fazer atendimento psicológico, psiquiátrico, não precisa existir na comunidade, agora existe. Até uma das psiquiatras que atende a comunidade está em Londres, por exemplo. Hum. Então, é isso, sim, é o poder da tecnologia. Então, e isso lá não é 5G, lá é uma internet por rádio, tá? Mas isso, quando tiver o 5G realmente na sua magnitude, vai ser possibilidade no país inteiro, nos cantos mais remotos que a gente tem de país, vai poder chegar e vai ser uma opção. E aí a questão não é que as pessoas vão ser obrigadas a usar, mas elas vão ter a opção de, né? Você dar a opção para a pessoa é muito importante, porque é isso, ela vai ter o acesso. E ela tendo acesso, ela pode, enfim, fazer N coisas. E não só, e isso também tu falou aí em áreas de resolvendo problemas, mas a gente também pode falar isso para a indústria, por exemplo. A gente fala muito da indústria 4.0, da manufatura 4.0. Ainda não é uma realidade. Mas com o 5G, né, na sua própria, vai poder ser. Tem muitas coisas que a gente não consegue fazer rápido, ou trabalhos que são extremamente operacionais para o ser humano fazer. A máquina vai ser um aliado importante, né? Você ainda vai ter as pessoas trabalhando em outras funções ali, mas a máquina será um aliado importante para isso acontecer. Ou, por exemplo, agricultura, né? O país é um gigante agropecuário no Brasil. E o 5G ele consegue entrar, né, junto com a inteligência artificial, importantíssimo para realmente automatizar e melhorar uma série de coisas que a gente tem hoje. Então, é isso, ele vai ser uma tecnologia, óbvio, ele vai estar ali te ajudando a performar melhor no seu celular, nas coisas que você precisa, mas nem é esse o objetivo final dele, é realmente olhar para essas outras indústrias e criar. Vamos criar coisas com certeza que a gente nem tem noção hoje. Acho que daqui a uns anos a gente vai olhar e falar, nossa, isso não era possível antes, agora é, sabe? Ô, Carol, voltando um pouquinho lá para o Hub, o que que as empresas vão fazer ali? Elas vão construir chips, elas vão pensar máquinas, elas vão esticar fio. O que que elas vão fazer? O que vai sair dali? Elas vão pensar em soluções Ah, e de obrigado, fazer esclareceu os tudo agora. não fala nada, mas a solução, ela nada mais é do que pensar nas tecnologias que existem hoje e como é que a gente cria isso para realmente resolver alguma questão. Seja na parte o foco vai ser educação e saúde, principalmente, são dois focos prioritários do Hub, tá? São dois, acho que pautas aí super, super importantes e urgentes. Então, a ideia é pensar em projetos e soluções que
e não só pensar, tá? Em realmente fazê-los em Sorocaba e depois escalar, né? Ou seja, você vai lá, como é que a gente, sei lá, pensa né, nessa escola, mesmo exemplo. Então, vamos fazer esse piloto em Sorocaba, ver como é que funciona, o que que a gente acerta, o que que funciona, e aí isso vira uma coisa escalável para qualquer outra escola no Brasil, sabe? Então, a ideia é começar realmente a sair do papel, né? Então, legal, é importante ter os estudos, mas realmente virar isso um projeto, e só que isso com um caráter de solução, por quê? Porque quando ele é uma coisa específica, ele nasce lá e morre ali, né? Uhum. Vai ficar só em Sorocaba. Não, a ideia não é essa, a ideia é que seja uma solução escalável, né? Então você faz ali, testa, e aí isso depois vira entre aspas, um serviço, alguma coisa para o resto de qualquer lugar que a gente esteja falando, sabe? Nossa. Então, pensando mais com aquele conceito mesmo de como se a gente fosse demonstrar, né, vai desenvolver essas soluções, vai fazer demonstrações ali para ver que funcionou, show, a gente escala para outros lugares. De fato, vai funcionar como um laboratório mesmo, né? O, Exato. Carol, para a gente Mas encerrar, prático, né? Um laboratório prático, não só em pensar laboratório, na teu, né? exatamente. Carol, a gente está caminhando para o final já do nosso encontro. Eu queria saber de você o quanto que isso vai impactar no avanço, no efetivo avanço da implementação do 5G no Brasil. A gente está, como eu falei na abertura, a gente vem patinando nessa questão, né? Na sua perspectiva, na sua expectativa, o quanto que esse esforço vai adiantar, vai acelerar esse processo? Vocês têm já alguma coisa vislumbrada nessa direção? Legal. Não, é um excelente ponto, assim, acho que hoje é difícil trazer algum número, assim, de quanto a gente acha que vai evoluir, por exemplo, uma porcentagem, alguma coisa, mas com certeza ele vai ser um catalisador bem importante, porque ele deixa de ser uma pauta, de novo, individual de uma empresa, ele deixa de ser um projeto só, né, do governo ali, que às vezes falta ali fundo, falta até um pouco em algumas questões, até conhecimento mesmo, né? Deixa de ser um projeto puramente acadêmico, né, de realmente só ali ter um estudo por trás, para ele virar uma realidade. Então, eu sempre falo que é uma tríade, né? O público, o privado e a academia, ela consegue fazer coisas realmente, que as coisas realmente virem uma realidade. Então, ele deixa de ser projeto, ele deixa de ser uma coisa única de uma empresa, não deixa, ele perde a questão de ter esse olhar, tem essa agenda por trás ali individual, entre aspas, para ter realmente um objetivo coletivo. E de verdade, assim, eu acho que esse é o tipo de coisa que tomara que a gente veja em outras áreas também cada vez mais forte. Existem coisas similares, por exemplo, em IA no Brasil já acontecendo, né? Tem os CPAs, que o governo lançou em 2020, que é o Centro de Pesquisa Avançada em IA, mas esse laboratório, ele realmente... E o bacana do laboratório é que ele é uma coisa que ele é totalmente horizontal a todas as indústrias. Então, a ideia é que, por que não, por exemplo, empresas que não são de tecnologia, porque hoje as empresas do consórcio são empresas de tecnologia, basicamente, né? Então, por que não empresas que não são de tecnologia per se, mas estão em áreas que vão ser impactadas, possam fazer parte para acelerar, por exemplo, uma indústria, para acelerar a questão de saúde e por aí vai, sabe? As operadoras ainda não estão inseridas nesse hub. Perfeito. As operadoras não estão inseridas nesse hub, mas elas são, sim, uma parte fundamental para que realmente, né, aconteça. Mas esse hub, o foco não é desenvolver ali É porque a operadora, no final do dia, ela vai permitir que a conectividade aconteça, né, mas não desenvolver a tecnologia em si. Então, é um passo, diria, anterior. Perfeito. Muito bem, chegamos ao final do nosso encontro. Eu queria agradecer bastante a presença da Carolina Prado, diretora de comunicação da Intel para a América Latina. Carol, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação SA. Obrigada, foi um prazer e muito obrigada pelo convite. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá!